Boa noite, Gleide. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Mari. Boa noite, Moninha. Hoje a live vai ser sobre perdão. Um tema assim muito complicado, né? Muitas vezes complicado para algumas pessoas, né? Os corações de algumas pessoas estão feridos e não conseguem liberar o perdão. E é isso que eu quero falar hoje, né? Sobre o perdão. Eu mesma, um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade para perdoar, mas tudo o Senhor Jesus, né? Ele muda e transforma em nossas vidas. E não há nada melhor, né, para a gente começar a live do que a palavra de Deus, que está contida todas as informações que nós precisamos para a nossa vida. Então eu vou começar, né, as pessoas que vão chegando vão ouvindo, né? Primeiramente, para começar, o que é perdão? Eu fiz algumas anotações para eu não me perder. Perdão significa cancelar a dívida moral que alguém nos deve. Perdão, uma palavra tão pequena, mas que significa, né, um valor muito grande e nós não sabemos administrar isso muitas vezes. Perdão é aquilo justamente o que Cristo fez conosco, nos perdoou daquela dívida que tínhamos que pagar, mas Jesus Cristo anulou essa dívida e Ele pagou em nosso lugar. Então é sobre isso que eu quero falar. Né? O perdão é uma dívida que alguém tem conosco, né? Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém fala alguma coisa, até mesmo sem perceber, outras vezes quando alguém fala algo realmente para machucar. E a gente já fica ferida, a gente já fica com a alma machucada. Então é nesse momento que a gente deve escolher deixar isso nos maltratar ou perdoar. Então, o perdão não é um sentimento, como eu falei, é uma atitude. Não espere sentimentos calorosos de amor e perdão para com alguém que te machucou. Perdoe e os sentimentos virão. Então, o perdão é uma atitude. Quando você está ali remoendo aquela mágoa, quando você está ali se martirizando por algo que aconteceu, e como eu falei, muitas vezes pessoas nos ferem e nem mesmo sequer percebe. Então, às vezes a gente está se martirizando por algo que a pessoa nem saiba, né? Então, o perdão é uma atitude. Quando você escolhe ficar ali remoendo aquele sentimento, alimentando aquela mágoa no seu coração, aquilo vai crescendo e o ódio e a mágoa e a raiva e o rancor vai crescendo cada vez mais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então quando a gente decide tomar essa atitude, liberar esse perdão, anular essa dívida que essa pessoa tinha conosco, a gente se vê livre disso. É como se tirasse um fardo de nossas costas. Então é algo assim que realmente a gente tem que pensar e analisar. Será se vale a nossa paz? Será se vale a minha paz? Será se vale eu ficar sofrendo por um sentimento que eu estou alimentando? Né? E isso nos prejudica muito, porque alguém que está com o coração ferido, ela sai mais prejudicada do que aquela pessoa que feriu. Então, assim, o perdão é cura para aquela pessoa que decide perdoar, né? Então a gente tem que se atentar muito a isso para não alimentar esses sentimentos que muitas vezes o inimigo vem soprar nos nossos ouvidos, né? E como eu falei, o rancor, a mágoa não afeta a outra pessoa, né? Realmente existem pessoas muito maldosas hoje em dia, né? A gente vê um mundo tão cruel, um mundo assim tão distorcido,
tão longe de Deus, o amor de muitos se esfriando. Então, assim, muitas pessoas acabam nos ferindo por intenção mesmo, por querer nos humilhar, por querer nos rebaixar, por querer nos diminuir. Muitas vezes nós vamos ver isso. Mas como eu falei, muitas vezes, em alguma conversa, em alguma situação, alguém agiu de forma que não se atentou nesse momento e acabou magoando outra pessoa. Então essa pessoa não tem consciência disso, não tem a consciência de que eu me feri aquela pessoa. Então a pessoa que magoou, ela não guarda esse sentimento, né? E até mesmo essas pessoas que humilham com intenção, ela também não guarda esse sentimento. Então esse sentimento vai afetar quem? Quem está sentindo. Então no momento que você decide perdoar, é um momento de... Ai, gente, é um momento muito gostoso. Porque você se livra desse sentimento que fica o tempo todo te atormentando. E toda vez, pode prestar atenção, toda vez que você vê a pessoa, você vai lembrar daquilo, do que a pessoa falou ou fez, e ainda sentindo esse sentimento tão pesado, que torna a nossa vida pesada. Então essa pessoa que magoou, ela não afeta ela. Afeta nós que estamos guardando esse sentimento, esse rancor, né? E para perdoarmos, não precisa a pessoa que te feriu se arrepender. Eu vou contar um testemunho, né, aqui para vocês. Depois da minha conversão, eu pedi perdão a muitas pessoas, né? Por questões assim, não tão graves. Coisas simples, mas que eu sentia na necessidade de pedir perdão, né? E pessoas que, assim, acho que nem se lembrava mais do que tinha acontecido, coisas do passado mesmo, coisas assim simples, e eu fui lá e pedi perdão. Porque quando você ouve a palavra, eu perdoo você, aquilo é libertador, aquilo não te machuca mais, aquilo te traz calma e paz. Quando você lembra daquela situação, né, você sente paz. E muitas das pessoas, eu não tive culpa. Eu lembro de muitas situações. Depois que eu me converti, eu ia até outras pessoas e pedi perdão por aquilo que eu não tinha culpa. Então, assim, é um nível que você chega, que você vê que a sua paz não depende do outro. Depende de quem? Depende de você mesma. Então eu decidi pedir perdão para que essa paz viesse no meu ser, porque nada vale a sua paz. E outra coisa, e a pessoa, pelo que muitas vezes também acontece, né, de você se sentir magoado com uma pessoa, de você ficar triste com uma pessoa e você querer aquilo na mente, assim, essa pessoa deve até mim me pedir perdão. Essa pessoa deve se arrepender, onde o orgulho bate muito forte. Essa pessoa deve se arrepender, essa pessoa deve até mim me pedir perdão por tudo que já fez. Enquanto ela não se arrepender, eu não perdoo. Muitas vezes nós fazemos isso, mas não é necessário a outra pessoa se arrepender para você perdoar. Não é necessário. É como eu falei no início, o perdão é uma atitude. Quando você decide perdoar, a outra pessoa nem precisa saber que você perdoou. Então, é algo que depende de você, não do outro. O perdão é libertador, o perdão é individual, você perdoa, mesmo a pessoa nem se arrependendo, que é duro, dói. Saber que alguém nos machucou, que alguém nos feriu e nem sequer se arrependeu. Então, assim, é realmente um nível de maturidade muito grande para você chegar a perdoar alguém que nem sequer veio te pedir desculpas e perdão. Mas não depende do outro. A sua paz não vale ficar se desgastando. Sua paz é o maior presente que Deus te dá. Então, sua paz tem que ser, você tem que viver com essa paz, né? E quando alguma coisa estiver te incomodando, te angustiando, tem alguma coisa errada.
Então peça direção ao Senhor para que Ele mostre o que é, se é algo que você está fazendo de errado, se há algum perdão que você precisa liberar, se há alguém que você precisa pedir perdão. Então vá direto ao Pai e peça a Ele direção, peça a Ele capacidade para compreender esses sentimentos que estão tomando conta do seu ser. Então é forte, mas a gente precisa se libertar daquilo que o inimigo tem tentado roubar, a nossa paz, né? Aqui em Romanos, né, como eu falei, a palavra é a nossa melhor direção que tem. E graças a Deus pela palavra, né? Aqui em Romanos 12, eu vou ler para vocês, no versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, como é difícil. Muitas vezes é muito difícil a gente abençoar aquele que está nos perseguindo, que está nos injuriando, que está nos criticando, que está nos julgando. É muito complicado e muito difícil. Mas a própria palavra do Senhor diz para que não amaldiçoais assim como eles têm feito conosco, porque nós não devemos pagar com a mesma moeda. E aqui logo no versículo 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. No versículo 18 também diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui esse versículo me traz tanta tranquilidade. Quando o Senhor diz assim: a mim me pertence a vingança. Tem uma pastora que diz uma frase muito forte e que eu vou carregar ela para o resto da minha vida. Quando você se justifica, a pastora Viviane Martinello, quando você se justifica, você perde a oportunidade de Deus te justificar. Olha que forte. E é a maior verdade nisso. Quando alguém está te julgando, quando alguém está te criticando, quando você começa a se justificar e falar: ah, não é assim, porque aconteceu isso, você está perdendo a oportunidade de Deus te justificar. Porque a justificação do Senhor é muito melhor que a nossa. Muito melhor. Ele é muito mais sábio. Ele é muito mais inteligente que a gente. Então, assim, espere a justificação do Senhor. E aqui nesse versículo me traz muita paz. A vingança é do Senhor. Então, eu não preciso pagar com a mesma moeda e ir lá fazer pior. Não é isso. Por quê? Porque você está tirando a oportunidade de Deus te justificar de uma forma muito melhor. Aqui Deus fala que a vingança é dele. Ele vai vingar daquelas pessoas que amam fazer o mal. Então, assim, não suje as suas mãos. Não alimente esse sentimento de ódio, de mágoa, que acaba com o ser humano. E isso nos prejudica. Nos prejudica quando a gente olha para alguém, sente um ódio. Quando a gente olha para alguém, não suporta olhar para aquela pessoa, aquilo não está prejudicando o outro. Está prejudicando a nós mesmos. Então, esse sentimento é muito sujo. O inimigo quer isso. Ele quer fazer você alimentar esse sentimento todos os dias, para que haja cada vez mais contendas no meio do povo do Senhor. Então, vamos ter cuidado, né? Aqui, continuando. No versículo 20 de Romanos 12 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É muito forte esse versículo 20, porque diz que se você pagar o mal com o bem, você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar indignada. Fala assim: gente, eu tenho agido assim com essa pessoa tá me fazendo bem. Aqui Deus fala pra gente dar de comer aquele que tem fome, o nosso inimigo, porque aquilo vai deixar ele revoltado.
ele vai ver que nós não retribuímos da forma que ele merecia. Então, assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado para a gente analisar a palavra do Senhor, para ver se estamos obedecendo ou não, porque as palavras do Senhor são muito certeiras, muito fortes, e nos justifica, nos acalma, nos tranquiliza. Então é muito, muito forte, e isso nos traz paz em saber que nós não precisamos nem se preocupar. É lógico que eu não vou ser hipócrita, né? Que tem algumas coisas que nos deixam chateada mesmo, né? Algumas situações que nos deixam assim no poço, algumas palavras, algumas atitudes, algumas ações e reações de algumas pessoas. Mas aquele que está lá em cima, ele vê tudo e nada passa desapercebido por ele. E dele é a vingança. Então tranquilize seu coração. Tem um versículo também, eu não me lembro a passagem, que diz que é muito melhor você ser humilhado do que você humilhar. Não é verdade? Eu vou pedir vocês enviar essa live para algum amigo para compartilhar aquilo que Deus está falando aqui hoje, porque são palavras do Senhor. Então compartilhe para alguém que precisa também ver essa mensagem. E então assim, a gente tem que ter essa tranquilidade no nosso coração, de saber que nada passa desapercebido por Ele. E Ele vai recompensar cada um conforme as nossas obras. Cada um. Então, diante do juízo final, Ele vai lembrar cada um do que fez e vai recompensar. Então, que possamos descansar, que não possamos alimentar esses sentimentos que nos prejudicam, que nos derruba, que dá espaço ao inimigo, porque o inimigo ele ama ver ainda mais um servo de Deus triste, abatido, e ainda mais aquelas pessoas. Ele está ali atrás da boca das pessoas para humilhar outras e ver outras pessoas tristes. Então que não possamos dar, né, o espaço ao inimigo. Então perdoar não é o mesmo que esquecer. Quando você se lembrar do que houve e não sentir raiva, ódio, é sinal que você perdoou. Então assim, perdoar não é algo que você teve amnésia e vai esquecer do que a pessoa fez. Não, é hipocrisia, né? Dizer assim, eu esqueci do que a pessoa fez comigo lá atrás, do que ela me fez passar. Seria hipocrisia. A gente não esquece. Mas quando você lembra daquilo, o que você vai fazer com isso vai fazer totalmente diferença. Por quê? Porque quando você lembra daquilo e você vai alimentando esse sentimento de raiva e vai tentando sentir, olha pra você ver como que o ser humano vai tentando sentir aquele mesmo sentimento que você sentiu quando a pessoa fez. Então aquilo vai tomando conta, vai alimentando. Então quando você for lembrando disso, é sinal que ainda você não liberou o perdão, né? Porque o perdão é quando você lembra, mas você não sente aquele mesmo sentimento de raiva, de ódio, de injustiça. E outra coisa, muitas vezes nós nos vitimizamos muito. O ser humano é muito falho. E nós não podemos confiar no ser humano jamais. Porque na palavra de Deus diz que o coração do ser humano é enganoso. Nós devemos confiar somente em Deus. Então, muitas vezes, no meio da dor, daquela humilhação que você passou, você acaba se vitimizando e ainda acaba você se levando ao fundo do poço mais profundo. Não é assim? Com certeza, acontece muito isso. Comigo, com qualquer pessoa. Nós nos vitimizamos, nós temos essa tendência como seres humanos a nos vitimizar e a cavar essa ferida para doer ainda mais, né? Então, no momento que você lembra daquilo, porque você não vai esquecer, né? Com o passar do tempo, você pode até esquecer, mas no momento que você lembra e que aquilo não te afeta, aquilo não dói mais, aquilo não te prejudica mais, é um sinal positivo que você conseguiu perdoar. E uma coisa muito, muito importante, se você não está conseguindo liberar o perdão, peça a Deus. Deus, purifica o meu coração. Não deixe que aquela atitude
daquela pessoa vem interferir no meu caráter, na minha personalidade, na minha intimidade com o Senhor. Então, assim, temos que ter cuidado, porque aqui mais depois na frente eu vou falar sobre o perdão de Jesus para conosco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente decide não perdoar, nós não vamos receber o perdão do Senhor. Isso é muito sério, não é coisa assim de briguinhas, de contendas com a pessoa. Isso está muito além, isso está em um relacionamento com Deus. Isso afeta o seu relacionamento com Deus. E, consequentemente, afeta você também futuramente, os seus próximos relacionamentos, se caso você ficar limitando esse sentimento dia e noite. Então, assim, é algo para se pensar, é algo para refletir, se vale a pena se martirizar, se vale a pena sofrer por conta de tudo isso, por conta de um ato que pode ser resolvido, né? Eu sei que no momento da dor, aquilo ali já passou, não tem como voltar atrás. Mas que bom que Deus deixou o perdão, que Deus nos perdoou, que Ele deixou o perdão em livre acesso para cada um de nós. Que bom, né? Então, isso e tudo isso que eu falei, né? Isso não anula você de lembrar, mas cabe, você decide se vai te machucar ou você vai realmente liberar o perdão e isso você não vai deixar mais afetar você. Você deve perdoar quantas vezes for necessário. Aí, vamos supor, a pessoa foi lá, causou você uma dor imensa que levou séculos para você conseguir perdoar. Aí logo quando você consegue perdoar, alguém vai lá e erra com você de novo. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Se martirizar de novo? Se machucar de novo mais um tempo? Você deve perdoar de novo. Tem uma passagem muito interessante que vai responder essa pergunta, que vai nos fazer refletir, que está em Mateus. Eu vou pegar aqui, Mateus, eu até separei a passagem. Mateus 18, se você tiver com a sua Bíblia também pode me acompanhar. E as traduções são diferentes, a minha é da Almeida. Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Muitas vezes, eu não sei se é alguém de vocês que está aqui, Deus é maravilhoso, sim, Deus é tremendo. Muitas vezes alguém, não sei se na live, alguém que está na live já ouviu uma sigla, 70 vezes 7, e talvez não conseguiu entender. Esse enigma que muitas pessoas usam, muitos cristãos, né? É em relação a esses 2 versículos que diz Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está relacionado a esse versículo. Porque quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 1 vez? 2 vezes? 3 vezes? Não. Sabe por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Você peca praticamente o tempo todo. Eu peco o tempo todo, todos os dias. E se Jesus fosse nos perdoar só 7 vezes? O que já teria acontecido conosco? Meu Deus, eu não gosto nem de imaginar. Então por que você não pode perdoar aquela pessoa que te machucou 7 vezes? Que te feriu 7 vezes? Então o que Jesus diz bem claro, esse 70 vezes 7 não é que você vai multiplicar lá 70 vezes 7, quantas vezes lá vai ter o resultado para você perdoar seu irmão. Não, ele quis dizer que não tem quantidades certas para você liberar o perdão para o seu irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, para não falar assim, eu perdoei uma vez e foi lá e fez de novo. E dessa vez eu não perdoo, dessa vez não vai ver meu perdão, dessa vez eu vou ficar sem conversar, ficar sem falar. Não vai resolver. Isso vai prejudicar você. Então hoje, se você tem alguém
que você precisa liberar o perdão, que essa pessoa já veio atrás de você e que essa pessoa talvez nem saiba que te machucou, nem saiba, libere esse perdão hoje, para que você esteja em comunhão com o Senhor, para que Ele também te perdoe. Então isso é sério, é muito mais sério do que nós imaginamos. Então, chegou na parte que eu queria falar, né? O Pai nos perdoará se perdoarmos também. Aqui em Mateus 6, é uma passagem também que fala muito sobre o perdão, né? Aqui no capítulo 6, versículo 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo 14 é a chave. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vocês conseguem entender o porquê eu digo que você deve perdoar? Não é amanhã, não é mais tarde, é agora, é hoje. Porque se você não perdoar o seu próximo, o seu irmão, aquele que te feriu, aquele que te machucou, Jesus não vai te perdoar. O que adianta você alimentar esse ódio e saber que Deus não perdoou as suas dívidas? Será se vale a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor? E Deus não ouve quando nós endurecemos o nosso coração para aquilo que precisa ser resolvido e nós praticamente deixamos isso para lá, enfiamos debaixo do tapete e aí tentamos um relacionamento com Deus. Deus não vai nos ouvir. Deus não vai nos ouvir. Por isso que eu falo, tem alguma coisa para resolver? Alguma coisa para pedir perdão? Alguém para ser perdoado? Precisa ser urgente. Porque amanhã, daqui a pouco você vai pecar e aí para você chegar na presença de Deus e pedir perdão, Senhor, me perdoa. Como que você vai chegar? É impossível você chegar diante de Deus precisando perdoar alguém e você pedir perdão a Ele. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então você deve perdoar. E tem uma outra passagem que fala sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas não confiam, né, só em um versículo. Mas Jesus confirmou isso em Marcos. Vou pegar para ler para vocês. No livro de Marcos, capítulo 11, no versículo 25 e 26, que diz assim: e quando estiverdes, presta atenção, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, como você chegará diante da presença do Senhor para conversar com Ele, para orar, para expor a Ele as suas dificuldades, né? Até mesmo para contar algo que alguém te feriu, te machucou. Mas se você mesmo não libera o perdão para o seu irmão, você acha que Deus vai te perdoar? Então, assim, o perdão é uma atitude. Escolha agir hoje. Escolha perdoar aquela pessoa. Pode ser que qualquer pessoa, aquele amigo seu, que vocês se machucaram, se feriram, tanto você quanto essa pessoa, que você já não tem mais contato. Entre em contato hoje. Fala, me perdoe por aquele momento, eu te disse coisas que não deveria, né? Pela sua mãe, seus familiares, tem alguém que você deve o perdão, vá lá, perdoe, que você deve também liberar o perdão. E aí sim, você quando chegar diante da presença do Senhor, você vai poder receber o perdão do Senhor, porque o seu coração não está cheio de amarguras, não está cheio de mágoas e rancor. Tem tantas passagens interessantes que falam sobre a mágoa, sobre o rancor. Isso é alimento do inimigo que ele quer enfiar em você, que ele quer ver você descendo ladeira abaixo, tentando alimentar
E tentando uma outra coisa muito importante. Sabe o que ele vai fazer para não deixar você perdoar? Ele vai tentar lembrar você daquele momento que essa pessoa te humilhou, daquele momento que a pessoa te falou palavras sujas, palavras pesadas que te machucou. Então, assim, ele vai tentar lembrar desse momento justamente para o seu coração pesar, seu coração endurecer e você não perdoar. O inimigo tem estratégias. O inimigo nos conhece. O inimigo é astuto, ele é invasor, ele é sujo. E ele está no meio de todo mundo tentando fazer brigas, contendas. Isso é muito mais... Gente, o mundo espiritual é muito sério. É real. Então, assim, há uma batalha espiritual o tempo todo, diariamente. Boa noite. O tempo todo, diariamente. Porque a nossa carne está ali o tempo todo, fazendo com que nós venhamos alimentar os desejos da carne, a maldade. A maldade é do ser humano. Mas o espírito, ele está desejando fazer as coisas do alto. Então há uma batalha, o inimigo está travando batalhas diariamente. Ele quer que você perca, mas não dê espaço ao inimigo. Escolha estar em comunhão com o Senhor. E você só vai conseguir quando você perdoar ou quando você ir lá pedir perdão àquela pessoa. Na palavra de Deus, acabei de ler. O que depender de vós, tem de paz com todos. Independentemente se aquela pessoa... se aquela pessoa te feriu, se aquela pessoa sabe também ou não. Independentemente disso, escolha liberar o perdão. E também não precisa você, tipo assim, lá falar, te perdoei. É um outro ponto ali. Te perdoei. Não precisa você ir lá chegar na presença da pessoa e falar, eu perdoei você. Isso não precisa. Porque isso, sabe por quê? Porque isso é algo secreto, é íntimo entre você e Deus. Para que você tenha um relacionamento com o Senhor. Porque se você não perdoar, você vai impedir de você ter esse relacionamento. Você mesmo vai impedir de você ter esse relacionamento com o Senhor. Então eu separei alguns versículos muito fortes sobre o amor, porque o amor é o maior mandamento da lei. Gente, eu estou suando porque está muito calor aqui na minha casa. Então nem reparem. Aqui os versículos sobre o amor. Em Tiago, se algum de vocês estiverem com a Bíblia, vocês podem me acompanhar. Mas aqui em Tiago, vou pegar aqui para vocês, para ainda mais nos edificar e nos alimentar. Porque a palavra de Deus é alimento. Tiago, capítulo 2, versículo 8 diz assim: Se vós, contudo, observais a lei rege segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Então, amar o nosso próximo é você desejar o bem para ela, você amar, você, se possível também, agradar essa pessoa. E como você vai amar alguém que você está guardando mágoa dela? Pelo contrário, você vai odiar. Você vai odiar. Então, é algo que... O amor também é uma decisão, é uma atitude. Quando você decide amar, você consegue. E quando você consegue, quando você começa a alimentar esse sentimento vai crescendo. Uma coisa também que eu sempre acho importante fazer, que é quando a gente está magoada com uma pessoa, está chateada com alguma pessoa, a melhor coisa é a gente orar por ela. A gente vai começando a sentir o amor por ela. A gente vai começando a orar pelo caráter dessa pessoa, pela vida, pela família. Então Deus vai trabalhando no seu coração. Tem muitas vezes que é realmente muito difícil mesmo de liberar o perdão, porque depende muito também das situações. Tem situações mais graves, tem situações mais leves, mas de qualquer forma é perdão, é uma decisão. Mas quando estiver muito difícil e que você vê que você não vai conseguir só, chegue diante da presença do Senhor e fale: Pai, eu não estou conseguindo. Então me ajude a amar essa pessoa. Me ajude a querer o bem dessa pessoa. Aí você vai começando a orar por ela, pela família,
para esse relacionamento com ela, né, seu com ela, ser um relacionamento leve, tranquilo, para que quando você olhe para aquela pessoa não sinta mais mágoa nem rancor. Então é uma ótima dica. Quando você não estiver conseguindo, ore. Ore, clame ao Senhor, que Ele vai te ajudar. Pode ter certeza. Né? Um outro versículo que fala sobre amor se encontra em João, capítulo 15, e versículo 12, que diz assim: o meu mandamento é este, são palavras de Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí você pensa assim, meu Deus, como é difícil amar alguém como Jesus nos ama. Mas não é impossível, porque Jesus não iria nos pedir coisas impossíveis. É possível. Tá calor aí, gente, porque aqui tá muito calor. Enfim. Então Deus não iria nos pedir algo que não fosse possível fazermos. Então, decida. Decida amar e decida encher o seu coração. Trocar esse sentimento de mágoa, de rancor, por amor. É muito mais leve, é libertador. Uma outra passagem, né, que fala sobre o amor é 1 Pedro, versículo 8. Eu também queria contar para vocês, assim que eu terminar aqui, queria dividir um testemunho, queria dividir uma experiência que eu tive esses dias atrás e que foi muito, assim, muito forte para mim. Foi muito edificante, foi muito, assim, prazeroso ouvir o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Então fiquem até o final, que eu queria muito também tentar edificar vocês, né, da forma que eu fui edificada por meio desse testemunho. Aqui em 1 Pedro, o capítulo 4 e versículo 8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, gente, tem versículos que falam, um versículo fala muito mais que 1000 palavras. O amor cobre multidões de pecados. O amor de Jesus por nós cobriu multidões de pecados e cobre diariamente. Então por que você não deixa aquela mágoa, enterra aquilo que aconteceu? Porque o amor vai cobrir o que houve. O amor está além, está acima de todos os mandamentos. Decida amar do que alimentar esse sentimento, do que injuriar essa pessoa, porque assim, nós temos a tendência também de quando nós estamos assim com raiva de alguém, a nossa tendência é ficar falando mal dessa pessoa, a nossa tendência é de ficar tacando isso na cara da pessoa, né, quando a gente ainda consegue ter um relacionamento com essa pessoa. Então assim, você quando decide amar, tudo isso passa. Você não vai sentir o desejo de ficar jogando na cara, de ficar falando mal da pessoa. E por último, né, eu queria falar algo ainda mais forte. Se Jesus, que estava naquela cruz, foi capaz de nos perdoar, Jesus que enfrentou dores, injustiças, calamidades, pessoas cuspiam na cara de Jesus, davam bofetadas na cara de Jesus, um ser inocente, um ser santo, que não pecou em nenhum momento, e ele sentiu a dor carnal, como um ser humano, não foi algo espiritual. Porque Jesus era soberano, eu acho que ele não sentiu muita dor, ele sentiu. A dor foi carnal, foi humana. Então aquele lugar era nosso. E Jesus nos perdoa. Será que você é maior que Jesus? Será que eu sou maior que Jesus e não posso perdoar o meu próximo? É para refletir. É um puxão de orelha de Deus em nós. Porque se Deus, o poderoso, usou o seu filho Jesus, não poupou o seu filho naquela cruz para perdoar
a multidão de pessoas. E multidões de pecados, não é pecadinho, pecadão, eu fiz isso, fiz aquilo, não. Ele nos perdoa de todos os pecados, independentemente do que nós fizemos, ele já perdoou os nossos pecados, até daqueles que nós vamos cometer ainda. Então, gente, é para se pensar, porque nós não somos melhores que Jesus. Meu Deus, longe disso. Jesus está acima de tudo e Ele é capaz de nos perdoar. Então perdoa aquela pessoa que está há tanto tempo no seu coração. Todas as vezes que você vê ela, você não consegue falar com ela. Você não consegue nem assim olhar na cara dela. Então decida perdoar. E eu também queria orar também com vocês, né? Depois, eu queria contar primeiro o testemunho, depois orar. Teve um dia, né, esse testemunho assim me edificou muito e eu espero muito que edifique vocês também. Que eu estava um dia, fui com meu esposo no centro, né, daqui de Coraçu, todo mundo conhece, quem é daqui de Coraçu. Fui no centro com meu esposo. E aí, isso tem acho que tem uns 15 dias, por aí, não me lembro ao certo. E aí, teve um homem que me chamou, meu esposo estava assim um pouco afastada, né? Isso não tem a ver com perdão, não. É só mesmo algo que eu queria trazer para vocês, para edificar vocês também. Mas ele me chamou meu esposo, estava um pouco afastado de mim, chamou primeiro meu esposo e veio em direção a mim. E aí esse homem começou a falar algumas coisas que eu fiquei assim, chocada. Sabe quando você não tem contato com a pessoa, você não tem intimidade com a pessoa e a pessoa começa a falar muitas coisas? Eu fiquei assustada, né? Assim, tremendo, tipo, quase tremendo, né? Aí essa pessoa começou a falar assim que os vídeos que eu tenho feito têm ajudado muitas pessoas, inclusive ele. Deus tem feito muitas coisas na vida dele através dos vídeos, né, que eu tenho gravado, dos vídeos que eu tenho feito aqui no Instagram, no Facebook, né? E outra coisa também, ele falou que tem ajudado muitas outras pessoas. E de repente, eu falando só, aleluia, glória a Deus, né? Tudo para a glória do Senhor. E aí ele começou a chorar. Ele se emocionou e dizendo realmente que Deus estava fazendo muitas coisas na vida dele, trabalhando na vida dele através desses vídeos, né? E na vida de outras pessoas. Então aquilo me deu ainda mais forças para continuar aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, porque é um meio que eu encontrei para falar de Jesus para as outras pessoas, mesmo que muitas outras não queiram, né? Muitas pessoas não queiram, mas tem aquelas que querem. Então aquilo me deixou profundamente feliz em ver e em saber o que Deus tem feito na vida de outras pessoas. E o que eu aprendo com isso? E que você também pode aprender, sabe é o quê? Que muitas vezes tem muitas pessoas te vigiando. Tem muitas pessoas observando os seus passos, as suas atitudes, mas estão em silêncio. Às vezes você está influenciando alguém. Às vezes tem alguém admirada com a sua força, com a sua garra, admirada com o que Deus também tem feito na sua vida. E muitas pessoas não admitem. E é como se muitas vezes nós pensamos assim, que nós não somos nada, somos fracas, né? Mas tem pessoas admiradas com a sua força lá fora. Então não desista. Não desista daquilo que você tanto quer, que você tem tanto almejado, que você tem tanto buscado. Não desista. Então é isso. Isso me alegrou em saber que Deus tem usado um meio, um vaso, um ser tão pecador como eu. Eu sou tão falha, tão pecadora, que às vezes eu me pergunto, falar a verdade pra vocês, eu já fiz essa pergunta inúmeras vezes. Eu olho para o Senhor, assim, pro céu, e falo assim, Senhor, como que o Senhor consegue me amar? Como que o Senhor consegue me amar e me perdoar?
todos os dias, todas as vezes que cometo uma falha. Porque assim, nós pecamos toda hora praticamente, gente. E quando a gente pecamos e nós não buscamos o Senhor? Aquilo vai acumulando. O inimigo ele é tão astuto que ele te induz a pecar e depois vem te julgar, te condenar pelo que você fez. O inimigo é sujo, é imundo. Então, assim, continue, persevere, batalhe, seja em qualquer área da sua vida. Não desista. Eu queria orar, né, eu queria trazer esse breve testemunho que mexeu muito comigo, espero que também tenha falado com vocês. E eu queria orar nesse instante, orar, né, por esses corações também por aquelas pessoas que ainda vão ver essa live, que tem esses corações, que está com esses corações amargurados. Então eu vou orar neste momento. Eu peço que você feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor e fale com Ele. Ore, fale com Ele que você necessita de ter esse coração misericordioso, perdoador. Vamos lá orar? Vamos fechar os nossos olhos e concentrar na presença de Deus. Pai soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, ó Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem feito muitas coisas no nosso meio. Obrigado pelo teu amor, obrigada, Senhor, pelo teu perdão, Pai. Quão é bom saber que o Senhor nos perdoa. Quão é bom saber que o Senhor é um Deus de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Neste momento eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas, Pai, que estão aqui nesse momento, aquelas pessoas que ainda vão ver essa live, aquelas pessoas que têm o coração angustiado, o coração cheio de mágoas, de feridas, aquelas pessoas que têm dado espaço ao inimigo, Pai, aquelas pessoas que têm dado vozes ao inimigo para odiar ainda mais as outras pessoas. Que o Senhor venha ter misericórdia e compaixão de cada uma, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a cada uma dessas pessoas a liberarem o perdão. E a pedir perdão também. Tem pessoas que têm dificuldade, Pai, de perdoar. Ó Deus, dê um coração, Senhor Deus, perdoador. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Ajude essas pessoas, Senhor Deus, a pedir perdão. Tire essa trave, tire essa barreira que está impedindo dessas pessoas terem comunhão com o Senhor. Ó Deus, mova céus e terras, Senhor Deus, para que essas pessoas vejam o teu agir na vida delas, ó Pai, nas nossas vidas. Que venhamos sentir o teu perdão diariamente. Nos ajude a perdoar para que possamos ter o perdão do Senhor, Pai. Como na tua palavra diz que o Senhor só nos perdoa se perdoarmos o nosso próximo. Nós queremos ter comunhão contigo, ó Deus. Então nos ajude a perdoar. Faça a obra nos nossos corações, limpe de toda impureza que o inimigo tem tentado nos afundar, Pai. Nós clamamos, nós oramos neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o Senhor falou com pessoas especiais aqui hoje, pessoas específicas. Então repense, reflita no que foi dito tudo aqui hoje, no que o Senhor falou, no que o Senhor ministrou no seu coração. E decida agir, tomar uma atitude. Obrigada. Amém. Amém. Tudo obra do Senhor, irmão. Tudo obra do Senhor. A Carolzinha, né? É uma irmã, um presente de Deus na minha vida. Enfim, muito obrigada a vocês que esteve aqui comigo. Nesse momento eu vou encerrar a live, vou deixar salva. Se você tiver interesse também de vir e rever a live, vai estar disponível. E já também envia para aquelas pessoas que você sabe que tem dificuldade de perdoar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Beijos e muito obrigada a todos que participaram, que esteve aqui comigo. Deus abençoe.